E, então, quem é a Kátia? Quem é você? Pois é, quando tu me mandou essa pergunta, eu fiquei pensando como que eu vou responder essa pergunta, podendo ajudar as outras pessoas a ter clareza, né, sobre realmente quem somos. Eu posso dizer que hoje a Kátia é uma mulher que se respeita, aceita as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, que se ama e que está em constante processo de evolução. A Kátia de hoje, com certeza, é muito melhor do que a Kátia de ontem. E é todos os dias esse processo de evolução, de crescimento. Então, quando a gente fala assim, vamos construir a nossa melhor versão, nós construímos a nossa melhor versão todos os dias. Quando todos os dias nós buscamos a nossa evolução, a nossa conexão conosco mesmo. Este processo de autoconhecimento que a gente vive, né, e que a gente usa para se definir, nada mais é do que a gente passar a se respeitar como ser humano, a se encontrar nesse mundo tão doido que a gente vive, tão fora, às vezes, dos nossos valores, das nossas perspectivas, né? Então, eu acho que a Kátia hoje não precisa de uma definição, a Kátia é assim ou é assado, né? A gente não precisa ter exatamente essa definição, a gente precisa saber que a gente está em constante evolução e buscar ser sempre um ser humano melhor, né? Do que acreditar que ser é muito maior que ter, que a gente possa olhar para as outras pessoas com um olhar de carinho, de acolhimento, de amor. Então, a Kátia hoje é uma pessoa que busca sempre a evolução, acreditar em si mesmo e, principalmente, se respeitar e se amar como ela é, com suas qualidades, seus defeitos, e assim que a vida vai fluindo. Uma aceitação, né, Kátia? Exatamente. Então, as pessoas procuram, tanto quando nos procuram como terapeuta, né, ou como coach, a gente faz a pergunta, quem é você? 90% das pessoas não sabem responder essa pergunta. Mas aí a gente fica pensando, mas realmente, quem eu sou? E tu quer uma definição exata, mas a definição exata não existe. É um processo intenso da vida toda. Mas quando tu mergulha para dentro de si mesmo e se conecta com a sua essência, com o que você acredita, né, que você se olha no espelho e se reconhece como ser humano, essa é você. Que perfeito, né? A gente sente no coração que é por ali, né? Kátia, olha só, parece assim que o umbral se abriu, né? Já faz algum tempinho, né? Eu acho que pelo menos uns 3 anos para cá, 4 talvez, foi de forma avassaladora, justamente como uma oportunidade para o pessoal, né? Porque às vezes, quando nós estamos nesse plano, a gente não tem tanta consciência do nosso status. E claro que a gente passa por um grau, claro, um grau diferente e tal, cada um com seu grau diferente, mas assim, para parar dessas, mas tem pessoas que elas não têm nem despertar, assim, de tentar se melhorar. Claro que a gente não é perfeito, né? Mas pelo menos a gente vai buscando ali, vendo, percebendo e tentando fazer melhor. Isso eu acho muito bom. Mas nesse mundo que está conturbado, assim, que é como se fosse o final dos tempos, em que tem aí acontecido tanta coisa, né? Que é importante o nosso compromisso assim, com a luz, a nossa centelhinha ali tentando auxiliar as outras pessoas, né? Você acredita que cumpre o seu propósito neste momento? É muito difícil ter assim, para as pessoas, exatamente como a gente está falando do autoconhecimento, as pessoas terem clareza de qual é o seu propósito nesse mundo, né? E as pessoas se cobram muito hoje em dia, porque está muito todo mundo cobrando, mas qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo de vida? E fica essa tensão nas pessoas, porque muitos não têm. A gente tem que respeitar o tempo de cada um para achar o seu propósito, seus objetivos de vida, né? Tem pessoas que vão achar com mais facilidade, tem outras que não vão achar nunca, né? Porque não buscam uma evolução, buscam um passe de mágica, uma resposta milagrosa, né? O meu propósito é esse, eu vou em frente, e às vezes criam um falso propósito, achando
que aquilo ali, passam a vida inteira vivendo, né, e sofrendo, porque quando a gente não encara o nosso próximo propósito, a gente não encara realmente o que a gente deseja, a gente vive em contradição conosco mesmo, e aí a gente não consegue se conectar com a gente e se respeitar como pessoa e como profissional. Desde que eu saí da CLT e que eu passei a viver, né, de coach, de psicoterapia, que eu passei a enxergar a vida de uma forma diferente, eu mudei completamente a minha forma de entender o que é o propósito da vida. Hoje o meu propósito da vida é impactar vidas e guiar propósitos. O que é impactar vidas? É realmente fazer com que as pessoas se encontrem com elas mesmas, como pessoas, como seres humanos, como profissionais, que elas possam ter essa clareza que nós, apesar de ainda estarmos no processo de autoconhecimento, né, que é para a vida toda, a gente já consegue ter uma clareza maior sobre isso. E guiar propósito é exatamente isso, auxiliar as pessoas a buscar a melhor forma de conquistar o que almejam, sua qualidade de vida, sua prosperidade, seu sucesso. Então, eu acredito que hoje, com o trabalho que eu realizo, sim, eu consigo realizar o meu propósito, eu consigo impactar vidas, como eu realizo um trabalho voluntário na PAI, aqui na cidade, onde eu faço um trabalho com as famílias, né? E hoje nós estávamos de colônia de férias e hoje foi o encerramento e eu pedi um feedback para as mães, como é que tinha sido para elas, toda a colônia e meu trabalho. E ela disse assim, Kátia, quando eu saio daqui, e quando eu venho para cá, eu sinto que eu vou sair muito melhor do que quando eu cheguei. Bom, eu já ganhei o meu dia, o meu propósito foi realizado de fazer com que ela se sinta melhor, com que ela veja que há luz no final do túnel, que as dificuldades que ela passa, ela tem capacidade de superar. Então, assim, ó, isso é cumprir o teu propósito, isso é uma realização pessoal. Isso entra na próxima pergunta que eu ia falar, o que você movimenta, né, para acontecer isso. Se tu quiser ainda colocar mais alguma coisa, mas eu vi que meio que respondeu já. Eu acho que a gente ter a noção certa de que a gente vem nesse mundo para auxiliar as outras pessoas, que a nossa missão é não ser superior a ninguém, é dar as mãos. Tem aquele vídeo da mensagem do Ubuntu, que eu uso muito nas minhas palestras, exatamente, que é isso. A gente só é gente no meio de gente. Se eu não conseguir estar bem, somente eu estiver bem, como que as outras pessoas vão conseguir viver nesse mundo, entende? Então, assim, no momento que a dor do outro não te comove, a dor do outro não te dói, algo está errado dentro de ti. Então, assim, eu acho que quando a gente passar a olhar o mundo com mais carinho, acolhimento, com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Isso que você falou ainda, era uma tribo, né, que eles tinham que, eram umas crianças que tinham que correr, né, uma competição, se não me engano era isso, e quem ganhasse ganharia balas, ou alguma coisa de comer, alguma coisa assim. E daí o pessoal estava ali uma expectativa, e o que aconteceu com as crianças? Elas se deram as mãos para chegar ao mesmo tempo. E daí perguntaram, como assim vocês não, né? Como assim vocês não querem ganhar tudo isso de bala, bombom, não me lembro o que era. E daí uma das crianças respondeu, como é que eu vou ficar feliz em ganhar, em comer, vendo a infelicidade do meu irmão, né? Dos meus amigos. É muito linda essa história, né? Ela mostra exatamente o valor do ser humano, né, Gladys? Que a gente precisa ter essa visão de que não é o ter, a gente precisa ser, gente, a gente precisa ser humano. Quando me falam, assim, em questão de educação, a gente tem que educar os nossos filhos para não serem preconceituosos, e eu sempre digo, não, a gente tem que educar os nossos filhos para serem seres humanos. Quando eles forem seres humanos, não vai existir preconceito, nem de gênero, nem de raça, nem de nada, porque a gente vai entender o valor do ser humano, né? E é incrível ainda que nós estamos no século XXI e isso ainda é uma utopia, né? A pandemia
veio para nos mostrar que todos somos iguais e ainda nós não conseguimos que todos olhem desta maneira, né? É triste falar isso, assim, parece um pouco cruel, mas parece que foi pouco, né? Porque a gente não conseguiu, parece que até os animais conseguiram ter uma certa evolução dentro da escala, né? Porque eles até ficam um pouco diferente, assim, um pouco mais de percepção, né? Eu já observava algumas coisas e parece que agora aflorou, eles fazem coisas que eles não faziam. Ou a gente está observando mais, pode ser isso. Mas eu já vi algum estudo falar sobre isso, sobre a evolução, que nós não conseguimos alcançar aquela... Era tão pequeno percentual que a gente deveria alcançar nessa fase e a gente não conseguiu ainda. E daí eu sempre brinco, parece que a pandemia foi pouco. Parece cruel, mas é no sentido de mostrar assim, que a dor, né, de tanta perda em algumas famílias, em alguns amigos e tal, e parece que a gente não olhou para dentro. Que é aquela coisa de colocar a máscara, ficar dentro de casa, conviver com os seus primeiro, né? Que se tu não consegue conviver com os seus, como é que você vai, né? Lidar com as outras pessoas sem máscaras, né? Porque com máscara a gente, desde pequenininha a gente veio com essa, parece que uma coisa pragmática, né? Já com máscara, seja um bom aluno, seja um bom filho, seja um bom isso, e isso acaba atrapalhando um pouco, né? Porque às vezes a gente está trabalhando a essência, respeitando todo mundo, quando algo é desagradável, a gente ser honesto, honesta, e mostrar que aquilo é desagradável. Então, às vezes, ser educado também não é muito bom, tu usa aquela máscara assim, e fica te incomodando ali, tu tá ali, né? Enfim. Mas, isso eu me expresso, né, Kátia? Só pra gente colocar aí, também não cansar, e assim, 3 pessoas, eu acho, estou sem óculos. Mas, assim, para terminar quase terminar, porque a gente vai para... Primeiro uma pergunta, vai fazer uma pergunta e depois tu vai finalizar com os presentes para o mundo, né? Se eu fosse responder uma pergunta, qual a pergunta que você me faria? Se você tivesse a possibilidade de resolver um problema seu ou um problema do mundo, qual você escolheria? Certo, tá bom. Tá. E agora, para encerrar, é isso, né? Se você pudesse deixar 3 presentes para o mundo, tivesse todo o poder, né? E tu resolvesse, assim como está, deixar 3 presentes para o mundo, o que você deixaria? Primeiro, eu deixaria valores de humanidade. Exatamente o que nós falamos em toda essa live aqui. Que as pessoas aprendessem a ser. O valor de ser humano. O valor de ser é muito maior do que ter. E ter é uma consequência do teu ser. Que as pessoas passassem a visar mais ser e, consequentemente, elas teriam o ter. O segundo presente seria o olhar as outras pessoas com mais humanidade, com mais carinho, com mais acolhimento, respeitar a dor do outro, respeitar a opinião do outro, respeitar as pessoas como elas são, não querendo mudar, não querendo julgar, simplesmente aceitando que cada um é único nesse mundo, com seus defeitos e as suas qualidades, e que a gente está num processo de evolução. E o terceiro presente que eu daria a gratidão, que a gente agradecesse a nossa vida, agradecesse quem somos, agradecer quem está do nosso lado, aos amigos que a gente não está perto, que está longe, que está aí em Guaíba, né? Mas que está sempre junto da gente, de coração, que a vida nos dá presentes na vida e que a gente precisa aprender a valorizar. Seja os momentos bons ou os momentos ruins, tudo é nosso processo de evolução e de grandeza. Então eu acho que é a questão da gente respeitar. É como eu digo, se tu respeitar as outras pessoas, tu tá com meio caminho andado. Ai, que perfeito, Kátia, que fofo isso, esse expresso aí de perguntas, mas é da alma mesmo, né? A gente fala no intuito de auxiliar, né? Nos auxiliar os outros também. Eu te agradeço muito, muito, muito. Tá, o Lico aí, um grande músico, eu vi que ele entrou, sou fã desse músico aí, é difícil a gente se ver também porque eu estou em outra cidade.
Mas, brigadão, até a próxima. Obrigada por ter convidado para a live. E vamos aí ver se esse projetinho vinga, tá bom? Obrigada, Camila. Gratidão, minha amiga, que a gente possa, mesmo à distância, mesmo em lives, a gente possa estar junto e possa ajudar as pessoas no seu processo de evolução. Parabéns pelo projeto, faz com que a gente reflita muitas coisas, eu respondendo as suas perguntas e pensando sobre tudo, e com certeza faz com que a gente reflita sobre a gente mesmo. Gratidão, fica com Deus, assim, e eu sou abençoada em ter a sua amizade.